Como não poderia deixar de ser, o vídeo de hoje é a respeito da tentativa de assassinato para cima do Sérgio Moro e de outras autoridades. Essa tentativa de assassinato foi orquestrada pelo PCC e foi desmantelada pela Polícia Federal. E aí vem Felipe Neto, o garoto espertinho, dizer o seguinte: vejam só, o Moro só está vivo e livre por causa do nosso presidente Lula. Não, seu cretino. A Polícia Federal é um órgão de Estado e não um órgão de governo, certo? E mesmo depois das inúmeras interferências, não só de Jair Bolsonaro, mas do próprio PT em cima da Polícia Federal, ainda existem equipes que trabalham com independência, sim. E esta investigação a respeito da tentativa de assassinato para cima do Sérgio Moro e dessas autoridades foi feita desde outubro do ano passado. Seu desonesto intelectual, cretino. Nós vamos falar também a respeito da declaração do papai Lula, que dizendo o seguinte: eu quero foder esse Sérgio Moro. Primeiro eu vou encher minha barriguinha de calango e depois eu vou foder o Moro. E os jornalistas, facínoras do lado dele, rindo. Imagine se fosse na época de Jair Bolsonaro. Quando Jair Bolsonaro disse o seguinte: eu não vou esperar fuder com a minha família e com meus amigos. Eu vou interferir na PF e acabou, tá ok? Ô presidente, você disse que não falou Polícia Federal. Ô cara, eu falei PF. A imprensa descia o cacete. Ia em cima mesmo e tinha que ir. Agora, quando o cara diz aqui que quer foder um adversário político seu, fica todo mundo quietinho e dando risadas. Lula só está solto por causa de uma manobra jurídica feita no Supremo Tribunal Federal. O mérito das provas contra ele, que o incriminaram e o levaram à cadeia, sequer foram analisados. E quando foram analisados, ele foi condenado por mais de 10 juízes. E o povo brasileiro, por ser absolutamente alienado, coloca este cara de novo à presidência da República. No vídeo de hoje eu quero falar também a respeito da situação absolutamente caótica que vive o Rio Grande do Norte. Porque o povo brasileiro está entre duas facções. Deste lado, uma quadrilha que nos esmaga. Do outro lado, a milícia que nos esmaga. Não é possível que nós, como povo brasileiro, continuemos reféns do crime organizado. E quando o próprio presidente da República diz que quer foder com as autoridades que o levaram à cadeia, por causa das provas contra ele. Nós vamos ver tudo isso daqui, mas antes, verifique a sua inscrição no canal, o seu gostinho, o seu sininho. Você já clicou no like? Você não clicou, meu irmão. Você não clicou, você não é inscrito do canal. Você acha que é inscrito do canal, mas você não é. Vamos ver aqui. Primeiro esta coisa maravilhosa. Molusco, dizendo o seguinte. É que eu tinha muito orgulho, eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu fuder esse Moro. E ele fala isso com orgulho, com orgulho. E olha aqui os jornalistas do lado, ó. Não, vocês cortam a palavra fuder. Não, corta a palavra fuder. Não, tá ao vivo. Tá como assim, tá ao vivo? É quando eu falava assim, né? Aí tentando sair, desgraçado. Como é que pode uma coisa dessas? O André Guedes pontua o seguinte, preste atenção. Imagina se fosse o Bozo, Jair Bolsonaro, falando que queria foder com o adversário político e no dia seguinte a imprensa revelando que a milícia tinha um plano para matar esse mesmo inimigo político, hein? Ia ter plantão na Globo. A Heloísa Helena, uma das fundadoras do PT, disse o seguinte, lá em 2006, quando Lula, assim como o próprio mito, começou a enfiar o punhal nas costas de todos aqueles, né, que diziam verdades a respeito do seu governo. Ela é senadora do PT, ela disse o seguinte: o ex-presidente Lula é um gangster. Ele chefia uma organização criminosa capaz de roubar, matar, caluniar e liquidar qualquer um que passe pela sua frente ameaçando o seu projeto de poder.
Há um ano atrás, saiu este áudio aqui de um integrante do PCC. Preste atenção. Esse Moro aí, mano, esse cara aí é mano. Ele veio para atrasar. Ele já começou a atrasar a votação do PT. Então você vê que o PT com nós tinha diálogo. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. O PT tinha um diálogo cabuloso com nós, mano. Um diálogo cabuloso com nós. E aí a sapiência do mundo, depois de tudo isso acontecendo, diz o seguinte: a maior dor do Sérgio Moro vai ter que ser conviver com o fato de que hoje ele só está vivinho e segurinho graças ao trabalho das pessoas que ele perseguiu e tentou arruinar de todas as formas possíveis. Como assim? O Sérgio Moro tentou destruir e arruinar o trabalho da Polícia Federal? Como é que é? Não, foi a Polícia Federal mesmo que investigou o político para o qual você fez campanha. Você fez campanha. E esses bolsonaristas desgraçados destruíram a reputação do Moro completamente. Isso é o traidor, isso é não sei o quê. Porque se tivessem pedido o impeachment de Jair Bolsonaro, se fosse o primeiro turno, Moro e Lula, Moro ganhava. Se fosse o segundo turno, Moro e Lula, Moro ganhava. Destruíram, arruinaram a reputação deles, os próprios bolsonaristas, desgraçados. E como o próprio Moro conta no livro dele, quando ele tentou isolar os chefes de facção do PCC, o mito foi contra. O mito fez tudo para que isso acontecesse. Ô Moro, se você isolar os caras vão queimar o país. No começo do meu governo isso não dá. Não foi isso não, cara. Depois de muita pressão de gente como eu, como você, dentro do Palácio do Planalto, aí o mito concordou em fazer isso. Em isolar os chefes dessas organizações criminosas. Ao mesmo tempo em que trabalhava para essas organizações criminosas e para as milícias, fazendo o quê? Destruindo a prisão em segunda instância. Colocando novamente o foro privilegiado, não lutando pelo foro privilegiado, lutou pelo foro privilegiado com seu filho, inclusive. Desfigurando, destruindo o pacote anticrime do Moro. Né? E aí você tem o próprio Moro, que foi um grande juiz, que fez grandes ações como ministro da Justiça, mas como político foi absolutamente patético. Patético. Para comer na mão do Bivar, virar o criado mudo do Bivar, que destruiu a sua candidatura à presidência da República. Não, vai aqui ser senador. Vamos colocar aqui Soraya Tronic, que não tem nome nenhum, rapaz. Soraya Tronic era uma dona de motel, que chegou ao cargo que chegou porque estava lá como vassala de Jair Bolsonaro. Era isso. Uma empresária dona de motel que era vassala de Jair Bolsonaro e chegou no cargo que chegou. E o Moro aceitou a situação subserviente de se tornar aí o capacho do Bivar. E ainda prestou papelão político absurdo de no segundo turno estar junto com o cara que ele mesmo acusou de destruir a Lava Jato e destruiu, porque tá todo mundo solto na rua, né? Lá com ele, lá nos debates e tudo mais. E ontem Sérgio Moro poderia pegar todo esse sentimento de indignação da população e fazer um discurso sério, dizendo o seguinte: eles tentaram matar a mim e a minha família. A minha esposa está aqui. Tentaram matar a mim e a minha família e há dias atrás o presidente da República disse que só descansaria quando me fodesse. Essas organizações criminosas tomaram conta do Brasil. O que ele faz? Qual que é o discurso do Moro? Com a data velha, quero agradecer às equipes de segurança que fizeram esse trabalho de ir atrás. Quando eu era ministro da Justiça, nós isolamos. Meu irmão, como é que um cara que foi tão grandioso como ministro da Justiça,
como juiz, pode ser esse ser patético politicamente. Patético. É patético. Vocês veem o discurso dele, ele fala as verdades, mas não fala com a indignação que o povo brasileiro tem que sentir através dele. Porque ele foi traído por bolsonaristas, pelo próprio Bolsonaro, apunhalaram ele pelas costas de todas as maneiras possíveis. E aqui o discurso. Agora, uma coisa que eu aprendi também é que quando a gente combate a corrupção, tentam nos matar com mentiras. E quando a gente combate o crime organizado, tentam nos matar de verdade. E eu tenho que dizer, pedindo vênia... E é tudo verdade, mas como é que fala desse jeito? Meu irmão, tentaram assassinar você e sua família. Data vênia, quero dizer que a minha esposa está por aqui também. Colegas, de lamentar, senador Jacques Wagner, a frase de ontem do presidente, que quando o presidente coloca frases dessa espécie, não vou falar o verbo. Não vou nem falar o verbo. Que isso, meu irmão? O palavrão serve precisamente para aquelas ocasiões onde responder delicadamente é compactuar com o intolerável e ser intolerável. Tentaram assassinar você e a sua família toda. Toda a sua família. Eu não vou dizer aqui o palavrão que o presidente falou. O presidente da República diz dias antes, eu só vou descansar quando foder o Moro. Meu irmão, olha. Preservar o decoro aqui da casa. Quando o presidente fala que pretende se vingar, isso ele expõe a mim e a minha família, de certa maneira, a risco. Porque ele incentiva comportamentos, muitas vezes, de mentes influenciáveis, que podem nos colocar numa situação vulnerável. Então, esse tipo de frase... Não dá, sabe? Não dá. E para o povo brasileiro, é necessário que a interlocução dele, o discurso dele, transpareça o absurdo que está acontecendo nesse país. E o absurdo é gigante, cara. Você vê lá no Rio Grande do Norte, tá aqui, esse senhor comprou 3 ônibus, isso aqui é a vida dele, os caras queimaram os ônibus inteiros. Não param de depredar a cidade toda à noite, aqui ó, queimam a casa dos cidadãos, fazem de tudo, queimam lá a farmácia, queimaram a farmácia, os carros na rua, explodem ponte, fazem o que querem, destroem os presídios, matam todo mundo, sabe? E tá a mercê, e posam ainda aqui no TikTok, que vão acabar com tudo. Ninguém aguenta mais, cara. Ninguém aguenta mais. A luz no fim do túnel, que nós esperávamos em 2018, como eu falei diversas vezes, provou ser um trem. Fez de tudo para destruir o combate à corrupção. Começando com a prisão em segunda instância e o foro privilegiado. Se não tivessem destruído, assassinado a reputação do Moro, os próprios bolsonaristas, nós não teríamos hoje Lula como presidente da República. Quando Lula foi inocentado com o voto fundamental do Cássio Nunes, colocado no Supremo Tribunal Federal por Jair Bolsonaro e sua trupe de canalhas comemoraram. Cadê que o Moro fala isso daqui no discurso dele? Ele não fala. Ele não fala. Como é que o povo vai saber se ele não fala? Com a data velha. Por que ele não falou, como disse no seu livro, que Jair Bolsonaro fez de tudo para que esses líderes de facções criminosas, não fossem isolados em presídios federais? Por que ele não falou? Lula e Bolsonaro são duas faces da mesma moeda imunda. E até hoje nós não sabemos quem é que mandou matar o Celso Daniel. Certo? É isso. Enquanto existir bolsonarismo, enquanto o discurso for fraco, o cara levou uma tentativa de assassinato, meu irmão. Eu lembro quando ele veio aqui na minha casa dar a entrevista,
Num dia antes, os seguranças aqui tiveram que fazer a varredura em todo lugar, porque já durante o ano passado, que foi o ano eleitoral, ele já estava sofrendo ameaças de morte do PCC. E aí eu cheguei para o chefe da segurança e falei, nossa, quando o Bolsonaro veio aqui, não teve esse negócio de fazer varredura na casa inteira. Ele falou, cara, o problema não é nem o pessoal político, é o PCC. É o PCC, depois que ele isolou os líderes da facção lá, que ele tá jurado e tudo mais. Quando veio na minha casa aqui, o Moro teria chances de vencer o Lula no primeiro turno e no segundo turno. Mas por causa de um povo idólatra, extremamente ignorante, que sempre ajoelha para bandidos, ele foi aí assumir a sua posição de coadjuvante aí na política, tentando fazer alguma coisa, né? Diz que resgatou agora a prisão em segunda instância. Mas é um sistema triste que nos esmaga e só vai melhorar quando o povo começar a acordar. Então acorde mesmo, acorde disso tudo. E não existe oposição séria contra esse governo enquanto existir bolsonarismo e bolsonarista. Bolsonaro é um dos lados dessa moeda imunda. Não existe direito enquanto isso não for destruído. Essa idolatria não for destruída. E nós resgatarmos o sentimento que as pessoas tinham lá em 2014, 15, 16, 17. Não tenho político de estimação. Não tenho político de estimação. E vou cobrar. E vou cobrar. Só assim o país pode prosperar. Verifique a sua inscrição no canal. É muito importante agora mesmo, tá bom? E ontem nós lançamos aí, ainda de maneira bem humilde, o nosso projeto de RPG. Tá aqui, ó, RPG Nando Moura, apresentação lá no canal Nando Moura RPG. Eu sei que tá bem humilde, bem simples, né? Só tem a minha imagem gravada aqui, o pessoal tá falando pelo perdão, o pessoal tá falando ainda pelo Discord, né? Mas é para ter essa lembrança mesmo, e para que vocês se interessarem por isso, possam acompanhar também como a gente joga, tá bom? E quem sabe criar esse hábito importante na vida de vocês, que é jogar RPG, que acho que é muito interessante intelectualmente. Grande dia para vocês, verifique a inscrição no canal, gostinho, sininho, é isso aí.